Crianças, vamos para o nosso estudo de geografia dessa semana e a gente tratará do uso da energia elétrica ao longo do tempo. Então, história sobre o uso da energia elétrica, mas no sentido aqui a história, porque isso vem contando, né? Mas uma questão de geografia, como que isso acontecia, como que era, né? Onde surgiu a energia elétrica primeiro. Então, a questão geográfica, como as coisas eram e como a gente tinha aí a fonte de energia. Então, nós temos que hoje a gente depende de energia elétrica para inúmeras atividades, para quase tudo, né, gente? No nosso dia a dia, nós utilizamos a energia elétrica. E então, nós temos que antes não era desse jeito, nem sempre foi assim. Nós utilizávamos para iluminar as casas, as moradias, usávamos velas, lamparinas, candeeiros, tudo isso era objetos que traziam luminosidade, mas de forma bem assim rudimentar, precária, né? Com um pequeno foco de luz, mas era o que era utilizado para clarear aí as casas e as moradias. Nós temos então que a energia elétrica ela chegou ao Brasil há cerca de 130 anos. Então veja bem, 130 anos é pouco tempo, né, gente? Pensando em história, em época, período de existência, né? Quanto tempo a humanidade está aí e que nós ainda utilizávamos aí objetos que dependiam de queima de combustíveis, essas coisas para poder trazer um pouco de luminosidade para as nossas casas, como a gente vê aqui na imagem, né, que nós temos aqui uma lamparina. Isso aqui existem outros modelos, tá certo, de lamparina, mas isso aqui é uma lamparina que queimava querosene em um pavio, queimando o pavio umedecido de querosene, que podia trazer aí um pouco de claridade para as casas, para aquilo que nós precisávamos realizar como atividade. E era uma claridade não muito abrangente, né? Era uma luminosidade pequena. Então, aí nós vamos observar que depois, com o surgimento e a descoberta da energia elétrica, passou então a um desenvolvimento do uso dessa energia, né? Foi se inventando aos poucos o que podia ser utilizado para aproveitar essa energia. Então, as lâmpadas elétricas foram substituindo aí os candeeiros, as lamparinas e as velas e foi iluminando as casas, as lâmpadas elétricas. Hoje, além das lâmpadas, muitos e muitos outros aparelhos funcionam com a energia elétrica e facilita a nossa vida. Geladeira, chuveiro elétrico, ferro de passar roupas, e aí uma infinidade, televisores, uma infinidade de equipamentos que nós podemos elencar, que são aí utilizados, funcionando, né, através da energia elétrica e facilitando a nossa vida. E aqui vem uma proposta para nós, neste quadro, que é para preenchermos aqui com o nome e a utilidade de 3 aparelhos que funcionam com energia elétrica. Então, vocês vão observar em casa aparelhos, né, que nós chamamos de eletrodomésticos, que utilizam a energia elétrica para funcionamento deles. Então, vocês vão pôr aí que aparelho que é, o nome do aparelho e qual é a utilidade, para que ele serve na nossa vida, tá certo? E aí nós vamos ver o seguinte, na sua opinião, como as pessoas faziam suas atividades sem esses aparelhos antes do desenvolvimento da eletricidade? Então, olha só, olha o que vocês vão fazer, porque esta perguntinha aqui, ela está relacionada com o que vocês colocarão aí no quadro. Então, veja bem, vocês colocarão um aparelho lá na primeira linha. E para que ele é utilizado? Qual é a utilidade dele? Para que ele serve? E aí você vai escrever numa folha de caderno, como a tia Vilma já mostrou para vocês. Você vai falar, você é
vai dizer como que as pessoas faziam as suas atividades que hoje esse aparelho realiza sem esse aparelho, antes do desenvolvimento da eletricidade. Então, vamos imaginar, eu não vou dar dicas, mas como que fazia uma atividade de casa antes desse aparelho existir, porque não tinha ainda desenvolvido a energia elétrica, a eletricidade. Como que era feito esse trabalho, né? Como que as pessoas faziam aí esse trabalho, desenvolvia essa sua atividade? De que maneira? Vocês irão escrever. Depois o outro aparelho da segunda linha. Você vai escrever também como que era feita aí essa atividade pelas pessoas antes do surgimento da energia elétrica. E hoje é o aparelho que faz, e antes a pessoa fazia sem a existência do aparelho. Como que era realizado isso? Tá bem? E vocês vão fazer isso com as três colocações que vocês fizeram. Vocês vão então opinar, falando sobre como era feita essas atividades para quais o aparelho é utilizado, como que isso era feito antes do desenvolvimento da energia elétrica. Nós temos que a iluminação das ruas, das cidades, usando energia elétrica, teve início em 1883, quando entrou em operação a primeira usina hidrelétrica no país, localizada no município de Diamantina, em Minas Gerais. Olha que a primeira iluminação elétrica das ruas foi na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais. E aí, com isso, foi inaugurado o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica do Brasil e da América do Sul, tá certo? Lá no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então, veja bem, depois então que Diamantina iluminou as ruas, né? Depois da primeira usina hidrelétrica em operação, aí então, o Serviço Público de Iluminação Elétrica do Brasil, né, que foi lá no município de Campos, foi a primeira prestação de serviço público com relação à iluminação elétrica, né? Foi na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então, não confundindo, a primeira cidade a ter a iluminação pública das ruas foi Diamantina, em Minas Gerais. Mas o primeiro serviço, a prestação pública de serviço, né? Para a iluminação aí na cidade foi na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Então, são duas coisas aí que aconteceram. Primeiro, foi a iluminação pública e segundo foi o primeiro serviço público, a prestação de serviço, né? Que foi municipal de iluminação aí da cidade. Foi na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e foi o primeiro serviço público prestado no Brasil e também na América do Sul com relação à energia, ou seja, presta o serviço e aí recebe lá a taxa dos moradores, porque está prestando um serviço ao público, às pessoas, tá bem? E as pessoas pagando uma taxa por essa iluminação. Antes, então, de nós termos aí todas as cidades, né? No caso, antes da iluminação nas ruas e praças, a iluminação das ruas era feita por lampiões, que funcionava com combustíveis como óleo de baleia, óleo de peixe, óleo de coco ou de mamona. Mais tarde, o gás foi utilizado, então, para iluminar as ruas e as praças. Os lampiões, eles queimavam esses combustíveis, tá certo? Antes era o óleo de baleia, o óleo de peixe, o óleo de coco ou de mamona, né? E depois, mais pro fim, uma coisa mais moderna, queimar o gás. É como hoje o gás que é queimado no fogão a gás, tá bem? E clareava, então, as ruas, né? E as praças. Na atualidade, as cidades brasileiras, elas possuem postes de iluminação elétrica. Então, a iluminação pública hoje, ela é elétrica.
E essas luzes, elas acendem e apagam automaticamente de acordo com a claridade. Então, o que que determina se as luzes acenderão ou apagarão? A intensidade da claridade, ou seja, a intensidade da luz, né? Se tem pouca luz, existe lá um dínamo, um automático que faz com que acende. Se aumenta e tem muita luz, faz com que apaga, ok? Então, é o automático ali que faz com que a luz ligue e desligue. Hoje, a iluminação pública elétrica é desse jeito. Depois, nós vamos lá para a página seguinte e nós temos para que vocês assinalem as frases que são corretas de acordo com o que nós vimos ali no estudo da página anterior. Então, nós temos aí, antes da chegada da eletricidade, as moradias eram iluminadas por velas, candeeiros e lamparinas. Então, vocês acham que essa afirmação é correta? Essa frase aí está retratando o que o texto nos trouxe ali corretamente? Aquilo que é o que o texto trata da história aí da iluminação elétrica, do uso da energia elétrica? Depois vem a outra frase. Com a iluminação das ruas, foi possível realizar mais atividades à noite. Essa frase também diz respeito à ideia que o texto da página anterior trouxe para nós. Nós podemos extrair essa ideia aí através do texto, do que ele está dizendo? A máquina de lavar roupas, o aspirador de pó, o fogão a lenha e o forno de micro-ondas são aparelhos que funcionam com eletricidade. Essa frase, ela condiz com o que o texto está trazendo para nós como informação a respeito do uso da energia elétrica. E depois vem a outra frase. A iluminação das ruas das cidades usando energia elétrica teve início em 1883. Então, esta outra frase está de acordo com as ideias informadas ali através do texto que lemos sobre o uso da energia elétrica ao longo do tempo no nosso país? Aí depois vem pedindo o seguinte: reescreva a frase que você não assinalou, corrigindo-a. Então, aquela frase que você não colocou lá o xizinho nela, porque você acha que ela não está de acordo com o texto em que nós estamos estudando o uso da energia elétrica. É aquilo tudo que usa energia elétrica, como essa energia ela surgiu, de acordo com a utilização, os produtos e os aparelhos que a utilizam. Então, o que não está de acordo na frase que você não assinalou? Então, você vai reescrevê-la, corrigindo, ou seja, deixando-a de acordo com o texto, né? Em que ela esteja ali totalmente adequada ao que o texto nos disse neste estudo do uso da energia elétrica ao longo do tempo, aqui da nossa existência. E aí nós vamos observar, seguindo aí, que os meios de transporte também mudaram com a energia elétrica. Então, há cerca de 120 anos, o bonde puxado por animais, porque antigamente era assim que acontecia, né? O transporte tinha um bondinho, ele era pequeno, mas nós estamos aqui observando na imagem que são burros que estão aí puxando o bondinho. Então, o bonde, ele era um transporte público, mas ele era puxado por animais. Nós chamamos isso de tração animal. Com o passar do tempo, né? Olha só, mudou. O que nós observamos aí de diferente? Tem animais tracionando, ou seja, puxando o bonde. O que será que faz o bonde movimentar-se? Nós podemos ver até que o bonde, ele aumentou aí o seu tamanho, né? E passou a transportar mais pessoas. O que será que faz esse bonde movimentar-se? Nós estamos observando o quê? Ele está ligado a alguma coisa? E a tia Vilma vai dizer para vocês que ela já andou nesse bonde, crianças. Isso aí, esse bonde, ele é histórico, ele ainda funciona lá na cidade de Santos e os turistas vão
fazem uma viagem turística ali pelo centro histórico de Santos, que é a parte antiga, onde antigamente era exatamente desse jeito que as pessoas iam de um lugar para o outro, ali naquele lugar da cidade, e elas se movimentavam indo de um lugar para o outro utilizando o bonde. Então aqui nós temos o bonde puxado por burros, né? Por animais. Aqui nós temos o bonde já depois do surgimento da energia elétrica, que ele não está mais sendo puxado por animais, e ele está sendo movido por que força? Não é mais pela força animal, por que força, né? Então, nós temos aqui 2014, gente, essa foto. Se você for lá hoje, você viaja nesse ônibus, porque ele é nesse ônibus, não, nesse bonde. E tá aqui, ó, bonde elétrico, né? O que move esse bonde? É porque ele é preservado historicamente, então ele está lá, ele não pode ser destruído, ele é um patrimônio, ele é preservado, ele é feito ali todas as condições para que ele continue funcionando, que as pessoas conheçam como era nesse período. Então a Tia Vilma fez essa viagem neste bonde, tá certo? E vocês então podem ver aqui na imagem, né? Do bonde que está em pleno funcionamento. Que bom, né? E a gente pode ver e pode também vivenciar, conhecer o Centro Histórico de Santos nesta viagem como se fosse naquele tempo lá no passado. E aí nós, através da visualização das duas imagens, nós temos aí duas perguntas. Qual das imagens mostra o bonde mais antigo e o mais recente? E olha que todos são antigos, né? Porque hoje, na atualidade, o meio de locomoção das pessoas nas cidades não são mais os bondes. Mas aí, na preservação, né? Ele é utilizado para que as pessoas vivenciem aquele período e o meio de transporte daquele tempo. Hoje é uma questão cultural, turística, não é? Para as pessoas vivenciarem, observarem como era feito antigamente. Então, qual desses bondes são mais antigos? Qual que é o mais recente? Qual desses veículos, na letra B, era movido a energia elétrica? O bonde mais antigo ou o bonde mais recente? O bonde 1 ou o bonde 2, tá certo? Crianças, quando a gente estuda com bastante vontade, quando a gente quer conhecer e aprender mais, nós ampliamos o nosso conhecimento e a nossa visão, ela se torna mais abrangente e passamos a conhecer as coisas que, se não está ao nosso alcance, mas a nossa memória proporciona o conhecimento das coisas que, mesmo distantes, elas fazem parte da nossa bagagem cultural e de aprendizado, ok? Um grande beijo, bom estudo para vocês.